Boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos. Só estamos aguardando um pouco para ver se a professora Valéria estará conosco. Ela já deve estar entrando, ok? Vocês conseguem me ouvir bem? Boa noite, está tudo certinho, o áudio está ótimo. Então tá bom, muito obrigado. Só aguardar um pouquinho a professora Valéria, talvez ela tenha tido algum problema, aí a gente vai aguardar uns minutinhos, conforme for a gente já inicia, tá ok? Tá ótimo, professor. Obrigado. Boa noite a todos. Valéria, tudo bem, Valéria? Estávamos aqui te aguardando. Anderson, Tudo bem? Perdoem todo mundo aí. Boa noite a todos. Anderson, meu companheiro de longas jornadas. Nós tivemos aqui um problema, Anderson, com a questão do acesso. Graças a Deus consegui, eu estava desesperada. Eu imaginei, mas já coloquei para as pessoas que a gente estava aguardando, viu, Valéria? Ai, desculpa, me perdoa, viu, gente? Nada. Realmente, toda a tecnologia, ainda bem que nós vamos falar sobre isso hoje, né? Mas antes de apresentar o Anderson, gente, eu gostaria de contar uma história para vocês. Há 18 anos atrás, eu participei do processo seletivo lá no Unifem, e eu cheguei na sala, né, dos professores, tinha uma pessoa lá no cantinho, né, um rapaz, né, no cantinho. Opa, acho que a Valéria caiu. A internet dela deve estar instável, gente. Ela deve estar tentando se reconectar. Isso. Está sem som, Valéria. Cheguei lá na
para participar do processo seletivo, tinha um rapaz sentado, né? E eu falei, vou conversar, com certeza deve ser uma pessoa que vai participar também do processo seletivo junto comigo. Forte, musculoso, né, Valéria? Alto, né? Aquela coisa franzina sentada lá no cantinho. Aí fui conversar com essa pessoa, né? E fiquei conversando e tal. E cada vez que foi conversando, nossa, mas que pessoa interessante, que rapaz interessante, que pessoa inteligente. Isso mesmo, essa aí já ganhou a vaga, né? Eu perguntei para ele assim: vai participar do processo seletivo? Ele disse: vim. Então, já era para mim, não tem chance, porque essa pessoa é muito interessante. E conversando, falando sobre livro, conversando todas. Aí tá, foi chegando candidatos e tudo mais. Aí, no final, veio a coordenadora do curso, chegou também, falou assim: gente, vocês estão aqui participar, e aqui o nosso colega Anderson, né, nosso professor Anderson, vai participar do processo seletivo. Aí eu falei: nossa senhora, meu Deus, eu estava conversando com quem vai me escolher. E foi uma excelente escolha, né, Valéria? Verdade. Que bom. Dos encontros mais importantes da minha vida profissional. Sinceramente, Anderson, você é uma pessoa que fez toda a diferença na minha visão, né, de recursos humanos, na área de administração. Fizemos grandes projetos e eu fiquei muito feliz de estar aqui hoje, de estar te apresentando, que eu sabia que, né, que o mundo era o seu lugar. Né? Não era só de Sete Lagoas, era o mundo, né? E você, essa pessoa, muito obrigada por você ter doado seu tempo, sua disponibilidade de estar aqui com a gente hoje, né? Para a gente poder ouvir tanto conhecimento, tanta sabedoria, né? Que eu acho que é o mais importante, tá bom? Vou apresentar vocês agora para os nossos convidados, tá? Obrigado, Valéria. Então, vou falar o currículo do Anderson, tá, gente? Ele é professor da FGV e ESP, pesquisador da Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo, professor do mestrado em Biotecnologia e Gestão da Inovação do Centro Universitário de Sete Lagoas, Unifem. Pós-doutor pelo Programa de Pós-Graduação em Teoria Psicanalítica da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Doutor em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Minas Gerais. Doutor em Administração, mestre em Administração e especialista em Gestão Estratégica pelo Centro de Pós-Graduação e Pesquisas em Administração da Universidade Federal de Minas Gerais. Graduado em Administração pela Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Minas Gerais. Sua trajetória acadêmica inclui participações no GEP 2003, no INSEAD, França, no PDC 2006, em Montreal, Canadá, no GCPCL 2009 e 2010, da Harvard Business School, em Boston, Estados Unidos, e Xangai, China. Em 2011, MBA na Hot Table, da Foster Business School, University of Washington, Estados Unidos. Em 2016, na Academia of Management, Annual Meeting, Estados Unidos. No 2017, European Group of Organization Studies International Collection, Dinamarca. Pesquisador do Criteus, Montreal. Psicanalista, sócio do Círculo Psicanalítico de Minas Gerais e membro da Câmara de Ciências Sociais. As Ciências Sociais Aplicadas da Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais, FAPEMIG. Tem como interesse de pesquisa e ensino as áreas de pesquisa e ensino nas áreas de comportamento organizacional, comportamento humano nas organizações, gestão de pessoas e liderança, e atualmente, principalmente nos temas arquitetura e design organizacional, gestão de carreiras e competências, qualidade de vida e estresse ocupacional. Bom, gente, esse é o Anderson, né, que nós vamos ouvir essa noite, e eu vou passar agora a palavra para ele, e gostaria, né, que vocês, por favor, desliguem o microfone, e após as palavras do Anderson, a gente vai ter um tempo para responder algumas perguntas. Muito obrigada. Então, a palavra é com você, Anderson. Obrigado, Valéria. Para a gente se organizar aqui, porque o professor tem a mania de falar, né? E na hora que fala não costuma parar muito, a gente tem aí em torno
de quantos minutos? Uns 40 minutos, uma hora para a gente apresentar e depois a gente... Isso, uns 40 minutos, né? Então tá bom. Perguntas para algum debate? Tá bom, só para esclarecer esse ponto, eu gostaria aqui de reiterar, né, as boas-vindas a todos e a todas, né, para esse tema que nós vamos discutir aqui hoje, conversar sobre ele aqui hoje, que me é um tema muito caro, um tema que além de eu ter um prazer enorme de estar pesquisando, de debatê-lo, não deixa de ser uma temática muito presente no nosso dia a dia. Não é? Falar hoje em trabalho virtual, não é? em trabalho online, em tarefas e atividades online, é algo que, notadamente a partir da Covid-19, que na verdade está aí se estendendo, não é? há bastante tempo, é algo que já faz parte do nosso cotidiano. Nós já estamos, de uma certa forma, né, Valéria, virando doutores aí nesse assunto também. Eu sempre costumo comentar com os meus alunos, né, com os participantes dos programas, que às vezes a Valéria ali se estendeu, né, falando do currículo, né, o pessoal deve perguntar o seguinte, né, Valéria, esse sujeito não trabalha, não, né, esse sujeito só estuda, só pesquisa, né, então além, né, eu sempre brinco em todo início de curso, além de dar aulas e além de estudar, às vezes eu costumo trabalhar também coordenando uma iniciativa no âmbito da FGV, da Fundação Getúlio Vargas, lá na EASP, em São Paulo, que é um observatório de pessoas e de liderança, que é um instrumento por meio do qual nós procuramos monitorar quais são tendências, quais são temas e, sobretudo, quais são questões direcionadas à temática das pessoas nas organizações, as relações, indivíduo, trabalho, empresas, que não poderiam estar ausentes da nossa agenda de prioridades. A gente sempre comenta também que as competências, hoje você tem falado muito nesse termo, que nós vamos utilizar daqui a 2, 3 anos, ou quando nos formarmos, né, quem está iniciando a sua trajetória aí na graduação, são competências que nós precisaremos de estar desenvolvendo desde hoje, ou melhor, desde esse exato momento em que a gente está iniciando essa trajetória. No momento de uma crise, no momento de uma ruptura, é um momento que nós estaremos mobilizando essas competências. Na hora ali da verdade, não é mais aquele momento de a gente desenvolver as competências, é sim de a gente experienciá-las, da gente aprender com elas, colocando-as na prática, em ação. E essa é uma questão que tem hoje permeado muito as nossas discussões sobre o trabalho online. É interessante nessa discussão que nós estamos promovendo no âmbito do Observatório de Liderança, a constatação de que muitas dessas tendências, desses movimentos que ora a gente está aí verificando, não são movimentos isolados. Na verdade, eles fazem parte de um projeto maior. Muito possivelmente, o que a Covid fez foi catalisar muitas desses movimentos e tendências. Então, movimentos e tendências que nós esperávamos que estivessem sendo transformados em realidade quando vocês se formassem, daqui a 4, daqui a 3, 2 anos, a gente já está descapitalizando o valor presente. Já são competências que já passam a ser requeridas desde então. E uma delas é essa que está na nossa agenda do dia, que é o trabalho remoto, trabalho virtual, as próprias relações de trabalho que se alteram, que se modificam em decorrência dessas transformações. Transformações que são tecnológicas, mas que também são demográficas, são geopolíticas, são culturais, estão ligadas aos nossos comportamentos, aos comportamentos dos nossos clientes, não é? Seja clientes internos das organizações ou clientes externos. Então, esse conjunto de elementos que, de uma certa forma, nós já temos trabalhado, e vocês, ao longo dos cursos de vocês,
estarão desenvolvendo. Muitos dos elementos que eu vou falar aqui agora talvez sejam jargões que vocês só vão, de uma certa forma, internalizar, compreender mais detidamente ao longo do percurso de vocês, mas é importante que esses jargões, esses elementos já comecem a povoar o nosso imaginário, independentemente do curso que fazemos, porque nós estamos falando aqui de competências e de transformações em relação às nossas carreiras que vão afetar, de uma forma ou de outra, todas as ocupações. É muito interessante nesse observatório que nós procuramos identificar esses movimentos, essas tendências, essas transformações, considerando 3 grandes dimensões. Então, a gente vai analisar 3 grandes categorias de questões que tendem a interferir cada vez mais no nosso trabalho e no nosso trabalho ligado ao virtual, ligado ao online. A primeira grande dimensão que a gente deve levar em conta são as transformações que acontecem no macroambiente, que tem a ver um pouquinho com aquilo que eu disse há pouco. O que está mudando em termos demográficos, que afeta o trabalho e também o trabalho virtual? Por exemplo, é muito possível que há 2, 3, 4 anos atrás, o grande tema de discussão era a entrada das novas gerações, de vocês que estarão, ao longo desse percurso, entrando no mercado de trabalho ou avançando nas suas carreiras profissionais. Esse era um debate intenso. A gente tem falado hoje de múltiplas gerações. Antigamente se dizia que uma geração ela se dava e ela era nomeada a cada 40 anos. Em termos bíblicos, as pessoas tinham, lá na Bíblia, há vários casos de 40 anos, no caso da Terra Prometida, por exemplo, o indivíduo ficava 40 anos no deserto, para quê? Para mudar o seu modelo mental, para, a partir dessa mudança do modelo mental, dar origem a uma nova geração, a um novo conjunto de crenças, de expectativas. Hoje, a rapidez tecnológica já tem feito com que o próprio ciclo de vida das gerações esteja diminuindo. Hoje, a gente já tem gerações que não estão mais cabendo no nosso alfabeto. A gente tem falado de geração X, de geração Y, que são vocês, eu quem dera, eu acho que eu estou na geração ainda anterior, mas todas as meninas aqui, com certeza, Valéria inclusa, são da geração Z, e daqui a pouquinho nós já não vamos ter esse alfabeto mais, nós vamos ter que falar já em geração alfa, geração beta, geração gama, a geração Z, que é essa que estará muito certamente quando vocês entrarem, no mercado de trabalho, quem ainda não está, quando formarem, ou que estiverem galgando posições de gerenciamento, vocês certamente, ou de gestão de equipes, de times, vocês certamente irão lidar com elas. E são valores, são crenças, são expectativas que são diferentes e que nós vamos ter que nos haver com elas, independentemente se seja presencial ou mais ainda no campo virtual. Não tem geração melhor nem pior do que a outra. O que a gente vai ter são gerações diferentes, com essas crenças, esses valores, essas expectativas que a gente comentou há pouco, que se distinguem. Então, vocês já imaginaram vocês terem que, ou na posição de gestores, de team leaders, de líderes de times, ou mesmo de profissionais, terem que lidar, além dessa diversidade geracional, com pessoas muito diferentes, ainda com diversidades culturais. Pessoas que nascem no sul do Brasil têm características muito singulares, muito particulares em relação a nós do Sudeste e aos nossos amigos do Nordeste ou da região Norte. Tem particularidades ali, modos de compreender o mundo que fogem uma cultura diferente, um modo distinto de ver o mundo.
e a partir do trabalho online, isso vai ser um fator praticamente presente no nosso dia a dia. Será um hábito você lidar com pessoas do Sul, pessoas do Norte, não é? Pessoas da capital, pessoas do interior. Enfim, nós vamos ter que lidar, para além da diversidade geracional, que já impõe aí alguns aprendizados, nós vamos ter que lidar também com as diversidades culturais e geográficas, diversidades de classes sociais, nós vamos ter pessoas de diferentes níveis de educação, de formação, não é? De história, e convivendo simultaneamente ali nas redes, em organizações que serão continuamente organizações em redes, organizações não só virtuais, não é? Mas também mais distribuídas. É possível que nós vamos ter que relacionar com pessoas às quais nós nunca veremos pessoalmente. Nós vamos já contratá-las, já sermos contratados e relacionarmos com essa diversidade sem jamais um contato tete a tete, né? Face a face. Então, a gente começa a perceber que a mudança para o teletrabalho, para a virtualidade, para o mundo virtual, não é uma questão só, não é, de organização do trabalho, de uma mudança ali no ambiente de trabalho. É também a demanda por novos comportamentos, independentemente da profissão que nós vamos ocupar. Nós vamos ter que lidar, não é, com essa instância que vai além daquele nosso mundinho, não é? Vai além daquelas pessoas que a gente acorda, toma banho, toma café, pega um ônibus, pega a bicicleta, pega o carro, vai até o trabalho, não é? Chegamos lá, tomamos um cafezinho, batemos um papo, conversamos sobre o que está acontecendo, não é? Nas nossas realidades, ou seja, quebramos o gelo ali, que é algo importante, né, para intensificar o nosso engajamento, o nosso comprometimento. E depois é que a gente entra no trabalho quase sempre ali muito centrado num relacional face a face. Agora, nós temos um elemento e um desafio a mais. Nós já não vamos ter mais esses ritos, nós já não vamos ter mais, em muitos dos casos, não é? Essa separação tão clássica entre o trabalhar, o estudar e o ter a vida pessoal. Isso tudo estará cada vez mais junto, misturado e simultâneo, e ao mesmo tempo. Pode parecer trivial isso, mas não é. Não é? Se a gente não se atém, não é, a ajudar a nós mesmos ou aos outros a construírem essas novas narrativas que o mundo do trabalho virtual nos traz, a gente pode ter efeitos colaterais que afetarão em muito, ou tenderão a estar muito associados à instância psíquica, à instância psicológica, ao bem-estar não apenas físico, mas também ao bem-estar mental. Não é? Imagina você, não é, na trajetória, não é, do cotidiano, em que você está o tempo inteiro em casa, aqueles que estão trabalhando pelo sistema remoto, não é, pelo trabalho online. Essa separação que eu comentei com vocês entre vida pessoal e profissional, onde a gente, de uma certa forma, compensa, não é, psiquicamente, por meio dessa ruptura, passa a estar tudo junto e ao mesmo tempo. É criança correndo ao fundo, quem tem filhos, quem tem irmãos menores ou mesmo maiores, é a disputa pela internet, ou seja, cada um vai ter que achar o seu jeitinho, o seu canto. Então, a empresa não mais, ou as organizações, sejam elas comerciais, sejam elas escritórios ou industriais, elas já não vão conseguir mais estruturar os nossos espaços de trabalho de uma forma pré-estabelecida.
Então, por exemplo, quando a gente vai trabalhar numa indústria, a nossa posição ali ela é pensada, ela é trabalhada, não é? As relações, o ambiente ele é cuidado, ele é preparado de uma certa forma, ou deveria ser, né, para que a gente possa executar o nosso trabalho da melhor forma possível, não é? Se você vai para um escritório, também aquele ambiente é de uma certa forma controlado, ou uma sala de aula. A gente já está habituado a termos cadeiras, a termos o professor, a termos o tempo do intervalo e o tempo, não é, de nos relacionarmos ali com o processo de aprendizagem mais diretamente. Isso tudo começa a não existir mais dessa forma. Não vai ser mais possível às organizações estabelecerem esses modelinhos tão controlados. Cada um de nós vai ter que achar o seu cantinho, vai ter que achar a sua hora, vai ter que achar o seu tempo, a sua infraestrutura. A gente nos escritórios, né, Valéria, a gente observa muito, né, as pessoas levam as fotografias, né, da família, levam a plantinha, assim, molda aquele espaço de trabalho ali, não é, para que ela se sinta mais à vontade. Talvez nós vamos ter que também achar, e por nós mesmos, né, esses espaços, esses locais de trabalho. Essa é uma mudança fundamental que a lógica do trabalho virtual, do trabalho live, né, vai nos propiciar. O live, mediado pela tecnologia, vai nos propiciar, né? Nós vamos ter que desenvolver isso. Já não vai ter mais um chefe, um supervisor ali para dizer e controlar, muitas das vezes, o nosso processo de produção. Então, isso vai demandar um certo grau de autonomia, não é? Por um lado, isso é muito positivo, né, na medida em que nos empodera mais, nós vamos poder decidir ali como fazer o nosso trabalho, mas, por outro lado, também exige de nós, né, exige de nós pensarmos, né, essas relações. Não vai ter mais um chefe que manda, né, e alguém que meramente obedece. Essa frase que nós temos escutado aí não vai funcionar muito bem no mundo virtual, não é? Porque o chefe não terá como controlar a nós durante todo o tempo. Como eu disse, tudo tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. Se o chefe também prescrevendo para nós dava uma certa segurança, eu o estava vendo, né? Eu estava sentindo no olhar dele se eu estava fazendo bem ou mal o meu trabalho, se era aquilo mesmo que eu tinha que fazer naquele momento. Pela virtualidade, nem sempre eu vou conseguir ter esse acesso tão direto. Eu vou ter que ampliar a minha capacidade de autonomia, de ser mais autônomo. E, para isso, aproveitem bastante o curso, para que a gente possa desenvolver também essa habilidade, de não ficarmos só aguardando, não é, uma ordem que, quando ela vir, já pode ser tarde demais. Não é? Nós vamos ter que nos antecipar a esse planejamento das nossas próprias tarefas. E isso, se positivo em termos de uma maior responsabilização, por outro lado, né, Valéria, pode afetar, como salientarmos, a dimensão psíquica. Isso pode levar ao estresse, não é? Isso pode levar à ansiedade. Será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? Será que era isso que o chefe está esperando que eu faça? Então, a gente vai ter que muito trabalhar a partir desse crescimento do trabalho virtual com essa dimensão. E, por isso, a noção de competência é importante. A gente sempre pergunta, né? Afinal de contas, o que é ser competente? Nós estamos estudando, nós estamos iniciando um curso, nós estamos avançando, né, numa série, num período, para nos prepararmos para sermos mais competentes. Mas o que é isso? Então, esse é um ponto também de partida importante. Pensar esse trabalho virtual significa pensar o que é ser competente nesse trabalho virtual, até para que nós possamos detectar quais são os atributos de competências que a gente vai precisar de desenvolver, de aprimorar. Desenvolver, né, vem do francês développement, né, que
desenvelopar, né? É tirar de nós, né? É oferecer. Então, o que nós temos, né, para oferecer a partir desse processo educacional de desenvolvimento? Então, vamos voltar à conceituação. A gente poderia dizer que ser competente é a capacidade de cada um de nós, né, mobilizar múltiplos conhecimentos, habilidades, atitudes, sucessos, frustrações, vivências, experiências, com vistas ao alcance dos resultados que a gente quer obter, que a gente pactuou com nós mesmos, no nosso processo educacional, né, que nós pactuamos com as nossas organizações. Então, se pegamos essa definição como uma capacidade de mobilizar para o alcance de resultados, mobilizar o famoso chá, né, conhecimentos, habilidades e atitudes, isso significa que dois verbos aqui são fundamentais. O primeiro é o mobilizar, ou seja, só existe competência, nós só somos competentes na ação. Nós só somos competentes quando nós colocamos aquilo que nós sabemos, que nós desenvelopamos e transformamos em entregas. Essa é uma questão também importante, porque isso difere competência de qualificação. Então, talvez no passado bastava nós sermos qualificados, bastávamos nós entrarmos na Unifem, né, entrarmos no mestrado da Unifem, obtermos o título e ok, né, nós já estávamos prontos para entrar, no mercado de trabalho, para disputar ali as vagas no mercado de trabalho e para ser bem-sucedido, espera-se, né? Esperava-se nele. Hoje, gente, a qualificação é condição para entrar no jogo, mas não assegura que a gente vai ganhar o campeonato ou até mesmo se manter jogando ali na equipe. Então, a gente tem uma distinção que o mundo do trabalho virtual vai trazer para nós de forma cada vez mais intensa, que é essa separação entre qualificação e competência. Como eu disse, a competência é condição sine qua non. Se eu não estou qualificado, eu nem entro no jogo. Né? Então, dependendo da posição, eles vão olhar lá no seu currículo, é formado em qual curso. Né? Hoje em dia, até essa questão de qual curso já não está sendo também, né, o elemento tão importante. Talvez seja o curso que a gente gosta, né, o curso que a gente ama fazer, que a gente aprende também a amar, né, e a respeitar ao longo, né, do cursal. Então, a qualificação, o diploma, te assegura entrar no jogo, mas para aí. Ele é necessário, mas não mais suficiente. Essa é uma grande transformação. Então, professor, o que é o relevante? É sermos competentes. É a cada momento nós conseguirmos mobilizar esses conhecimentos que a gente aprendeu ao longo do curso, associar a habilidades, não é? Que a gente também vai aprendendo no curso, ao longo da vida, não é? E atitudes que a gente também pode experienciar ao longo do programa, ao longo da nossa formação e nas várias formações que advirão, não é? Para vocês. Porque, como foi até comentado, né, na hora que ou melhor, eu iria comentar na hora que a Valéria colocou aí o currículo, hoje nós vivenciamos um processo de formação continuada. Antigamente, a gente obtinha ali o título de engenheiro, acabou, né? Eu só ia, talvez, se eu quisesse fazer pesquisa, se eu quisesse, né, me dedicar à área mais acadêmica, fazer um mestrado. Hoje nós já temos os mestrados profissionais, doutorados profissionais, quer dizer, a demanda por esses atributos de competência se tornam cada vez mais significativas. E por que disso? Tem a ver também com essa dimensão que eu comentei com vocês, que a gente analisa lá no Observatório de Liderança, que é o contexto, que é o macro contexto, que hoje é cada vez mais complexo.
né? Nós lidamos com variáveis que são cada vez mais interconectadas, diferentes e interconectadas. Talvez até essa seja a questão que a dimensão geracional, né, assustou tanto logo no início as empresas. Por quê? Porque a gente estava acostumado a lidar sempre com o muito igual, né? Não na época de vocês aqui, mas lá na minha época, que eu fiz a graduação, lá no século passado, né? Como é que era? Era pessoas vindas, às vezes, das mesmas escolas, vindas das mesmas religiões, né? Com a mesma formação básica, com os mesmos valores, que iam o quê? Ascendendo na empresa de acordo com o alinhamento dessas pessoas, as estratégias, a cultura, ou seja, os valores também daquela empresa, daquela organização. E a gente ia subindo, ainda tinha essa visão de carreiras, né, muito verticalizadas, a gente ia subindo de acordo com o nosso grau de obediência ou de adequação, né, a esses valores, a esse perfil. Tinha uma ideia de perfil, não é, que deveria todo mundo, de uma certa forma, se mirar nele. Então, o que acontecia? Nós nunca tínhamos que lidar com a diferença. Nós íamos sendo contratados, não é, e íamos ascendendo como se fosse uma escadinha. A ideia de carreira era uma escada. E a gente ia subindo de acordo, então, com essa adequação e, portanto, muito iguais. Né? Aí o que acontece no final, no início desse século? A geração anterior começa a se aposentar. Né? A geração baby boomer começa... E olha que, gente, aposentar agora não é vestir o pijama, não. Né? Até porque esse termo aposentadoria já está sendo deletado, né, do nosso dicionário. Muito possivelmente nós vamos viver até os 120, 150 anos, pelo menos a geração, né, Z já vai ter essa possibilidade, e vamos trabalhar até os 90 anos. Né? Então nós vamos ter várias, ou poderíamos ter várias trajetórias ocupacionais ao longo da vida da gente. Né? Então, a gente pode começar agora fazendo administração, engenharia ambiental, e ao longo do tempo vocês vão perceber que essas formações vão se conjugar com uma série de outras, porque esse mundo vai ficando mais complexo, mais interconectado. Então, é isso que é ser competente, né? É essa capacidade de você aproveitar, evidenciar os diferentes conhecimentos e habilidades e atitudes que nós vamos internalizando e vivenciando ao longo da nossa vida. Tá? E nesse contexto ainda, a própria geração nos trouxe isso. É muito interessante, Valéria, eu costumo às vezes brincar, né, que o sonho das mães da minha geração, né, geração do século passado, né, era o quê? Que eu fizesse a universidade com vocês, né, com todos nós, estamos aqui fazendo a graduação, fizéssemos rápido, né, para o quê? Nos formarmos, e naquela época era nos candidatar a um emprego público, preferencialmente numa Petrobras, um Banco do Brasil. O Banco do Brasil era o sonho, né, das mães da minha geração. Gente, eu não sou nenhum, não tem 100 anos não, viu, gente? Isso é logo ali no finalzinho do século passado, né? Então, que eu entrasse lá e fosse galgando essas posições, né? Numa mesma ocupação, né? Sendo obediente, dócil, ali, aquilo que, basicamente, nas gerações anteriores, duraria daquela forma até eu me aposentar. Em relação aos meus avós, por exemplo, meus pais, o trabalho deles mudou muito pouco, né, ao longo da trajetória deles. E quem sabe daí a 35 anos, né, eu me aposentaria lá no Banco do Brasil, começaria como contínuo, né, iria galgando posições e quem sabe daí a 30, 35 anos, alguns mais felizados, 25 anos, me aposentaria como um gerente do Banco do Brasil, né, que são diretor do Banco do Brasil, aí eu ia poder fazer o que eu gosto, o que eu quero, conjugar, né, eu ia poder comprar, né, Valéria, aquele apartamento lá na Praia do Morro, em Guarapari, né, ou aquela casa de campo, né, aquele sítiozinho ali em Jequitibá, Baldinho por ali, ia ter qualidade de vida no trabalho, ia fazer o que... Gente, isso já não cabe mais.
Recentemente eu fui com um público mais jovem falar disso, né? Eu vi que a Valéria deu um risinho nervoso, né? Deu um sorrisinho assim nervoso. Essa turma nem reagiu, porque não tem nem mais registro para eles. 35 anos, o quê? Né? Numa mesma ocupação, né? Até numa mesma empresa, tudo bem, mas numa mesma, fazendo a mesma coisa, né? Como é que isso pode? Talvez hoje eu não caiba mais. Talvez nós vamos ter que lidar com essas múltiplas carreiras e, não raro, simultaneamente. Né? De manhã a gente pode trabalhar na empresa A, de tarde a gente é um prestador de serviço como consultor na empresa B, à noite você vai dar aulas, né? Vai ser professor ali das próximas gerações aí da Unifem, e, simultaneamente, tudo isso junto, misturado ao mesmo tempo. Então, a própria ideia de carreira, ela vem sendo ressignificada para a noção de múltiplas trajetórias ocupacionais. Então, nós precisamos, talvez, aproveitar o máximo que esse período, os próximos períodos, esse curso que alguns estão iniciando agora, aproveitem ao máximo para desenvolver essa capacidade. Não só dos conhecimentos ou das competências técnicas, mas também as competências que até um tempo atrás eram um pouco desprezadas no contexto organizacional e hoje são diferenciais, que são aquelas chamadas de soft skills. São aquelas competências que estão mais ligadas a aspectos do comportamento, a fatores relacionais, comunicacionais, sociais. Então, gente, não basta eu ser um ótimo, conhecer tudo de administração, ou de engenharia, ou de tecnologia da informação, ou de enfermagem, ou de qualquer curso que seja, se eu sou um cavalinho para lidar com gente. E o meu trabalho demanda que eu exerça uma interação com as pessoas, inclusive virtualmente, não só presencialmente. Então, essa capacidade de relacionamento, de ligar para as pessoas, de se relacionar, passa a ser uma competência distintiva. A gente costuma brincar que as competências técnicas, novamente, são as necessárias, mas não mais suficientes. As competências que vão nos distinguir serão cada vez mais aquelas associadas a essa dimensão da subjetividade humana, das relações. Hoje mesmo, isso já acontece, Valéria? Se a gente for pensar bem, a gente sempre diz que a gente contrata alguém ou sugere a contratação de alguém num processo seletivo, pelo currículo e demite pelo comportamento. A gente contratava, muito baseado na técnica, e depois a pessoa não se comporta. O que era distintivo era o comportamento. Se no passado começava assim, hoje já é junto, misturado ao mesmo tempo. As dinâmicas de grupos, os trabalhos vão muito levar a gente para essa instância. Ah, professor, mas por que isso tudo é importante num trabalho à distância, nas relações que a gente vai ter da agora para frente? Porque a gente salientou que cada indivíduo vai estar lá na sua casa, na sua posição, separados uns dos outros, nem sempre com o olhar do dono ali, do chefe, nos controlando, nos vigiando, mas, ao mesmo tempo, essas pessoas precisam que a gente as ajude a desenvolver as suas narrativas para lidar com esse novo mundo do trabalho. Quem já trabalha, ou quem está em estágio, ou, enfim, quem já vai doravante iniciar uma trajetória aí, profissional, imagino que muitos já trabalham, a gente deveria perguntar, quantas vezes quem está trabalhando em trabalhos remotos, o nosso superior imediato nos ligou, para saber, às vezes liga para saber se a gente já fechou o trabalho, se a gente...
Isso, na verdade, é mais uma aflição dele, não é? Porque ele também está sofrendo, porque ele também não tem mais como controlar as pessoas da forma como ele controlava. Não é? Mas talvez o mais indicado não seja ligar para simplesmente cobrar, para ver se a gente está na praia, se o fundo é falso, não é? Se a gente está... Mas ele deveria ligar para perguntar, primeiro, como é que nós estamos, como é que está a nossa família, como é que nós estamos passando. E segundo, para perguntar como é que nós estamos nos organizando para realizar o nosso trabalho. Isso, gente, é fundamental. Não é? Porque o gestor, o futuro gestor, que são vocês, e gestor aqui não é só aquele imaginário que a gente tinha de... Não é? Um líder de equipe, é todos aqueles que vão trabalhar com outras pessoas, não é? Que vão liderar ali determinados contextos, determinadas situações. É muito importante, né, que ao perguntarmos isso para as pessoas que trabalham conosco, é significativo porque a gente favorece a elas pensarem nas suas novas narrativas. Quando elas estão falando para a gente como é que elas estão se organizando, elas estão criando aqueles ritos que foram desfeitos, né? Aquele acordar cedo, ir para o trabalho, aquela mudança de chave, né? Que a gente chamava de equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. Esse deslocamento favorecia isso. Então, a gente passa a ter agora uma demanda e as novas ocupações, né, com certeza, vocês estão sendo preparados para isso, serão cada vez mais, para lidar com dois tipos de competências, não é, muito importantes. A primeira delas é a competência emocional, não é? É a capacidade de nós nos autoconhecermos, nos conhecermos melhor, saber dos nossos desafios, né? Das nossas vulnerabilidades, dos nossos medos. Gente, quem disser, que não está com medo no momento desse, de pandemia, de pessoas adoecendo, pessoas morrendo, medo de perder o trabalho, medo de saber como... Olha, ou esse indivíduo não está bem da cabeça ou não é desse planeta, né? Porque todo mundo hoje, né, vivencia essa mesma situação. Se é humano, está vivenciando isso. Né? Então, isso é muito importante. E isso nós precisamos aprender também até a lidar com isso. Né? De sermos lideranças que não tem que ser aquele carrasco, né? Aquela ideia de, né, de chefe que bate na minha, manda. Isso talvez esteja com os dias contados. Né? Se eu tentar fazer isso num trabalho à distância, eu só vou aumentar a ansiedade, a aflição da pessoa que está lá do outro lado. Eu vou ter que ter a capacidade de reconhecê-la, algo que a gente chama de alteridade, né? Se colocar no lugar do outro, no sentido de ajudá-lo, porque todos nós queremos o quê? Sermos competentes, né? Queremos ser competentes, melhor dizendo. Então, nós queremos o quê? Mobilizar esses atributos de competência, inteligência emocional e todo, para que a gente ajude o outro colega lá a desempenhar a tarefa que vai contribuir também para o meu resultado. Então, trabalhar em equipes agora, então, né, é essencial. E não é mais aquele trabalho em equipe ali um ao lado, é um trabalho em equipe distribuidamente, né, esparçada pela geografia. Né? Você vai ter colegas de Jequitibá, Jequitibá a gente já tem aqui, estudando presencialmente mesmo, de balde, mas você vai ter, pode vir a ter também de São Paulo, né, do interior, do sul de Minas, quer dizer, nós vamos ter que lidar com essa diversidade, né? Reconhecer a diferença. Nós falamos logo no início, né, que uma das questões que a discussão geracional nos trouxe não foi questão geracional, não foi conflito geracional. Gerações diferentes nós sempre as tivemos. Os coloridos, cabeludos dos anos 60, né, a chamada geração transviada dos anos 60, que estão aí à frente das organizações hoje, né, essa turma não era fácil também, não. Né, era a geração Y daquela época, era o cão chupando manga. Né? E hoje estão aí à frente das organizações, como eu salientei, e até muitos deles coordenando, liderando, né, gerenciando, sendo membros de equipe de forma muito efetiva. Se há alguma questão para a gente aprender com a dimensão geracional, é lidar com a diferença.
é lidar com aquele que é diferente. Em rede, isso se amplifica. Eu não quero que o indivíduo, né, às vezes, o contrário, eu quero que ele faça e faça do jeito que eu pensei, que eu sempre fiz. Não dá mais, ele está em outro contexto, está em outro cantinho, está em outro lugar. Né? Então, não é mais possível. E uma dica aqui que vocês vão, né, capturar ao longo do tempo. É muito interessante, porque se a gente for pensar bem, né, a nossa trajetória profissional, né, ela vai coincidir também com a nossa trajetória educacional, no sentido de que no início da graduação, no momento em que muitos de vocês estão, ou já não é? No meio delas, a gente está muito preocupado, às vezes, e é correto, né? Não é equivocado, estarmos preocupados com as competências técnicas. Né? Eu tenho que aprender hoje para aplicar amanhã, para mostrar serviço, né? Para que a organização possa identificar o meu potencial, né? E a minha capacidade de desempenho. Quando vocês estiverem no finalzinho da graduação, uma especialização, que a gente falou que a educação é cada vez mais continuada, né? Vocês já vão estar sendo demandados a desenvolver um outro grupo de competências, que são as competências relacionais. Já não vai ser mais só eu saber fazer bem, vai ser eu levar o outro a fazer bem. Né? E esse é um momento de crise. Né? Esse é o momento que a gente tem que aproveitar o curso para desenvolver essas competências nos trabalhos de grupo, né, nas dinâmicas, etc., mesmo virtualmente, sobretudo virtualmente. Que o drama é quando, né, eu viro um gestor, eu sou promovido a um gestor e o técnico não saiu de mim. Não é? Eu sou um excelente técnico e isso me levou a ser promovido, às vezes, para supervisor, para coordenador, né? Mas eu ainda mantenho os mesmos comportamentos da época do técnico. Eu estou lá ainda fungando o cangote do sujeito lá, que eu quero que ele faça do meu jeito e daqui. Não dá mais, não dava e muito menos dá e dará pelo sistema virtual. Né? Nós vamos ter que aprender a delegar, a treinar as pessoas para serem mais autônomas, mais proativas, como nós falamos ao final. E a partir do momento que vocês vão avançando, né, já vão vir outros tipos de competências, outros grupos, como, por exemplo, as competências mais conceituais, de você definir uma visão de um negócio, né? Você já vai estar mais voltado para o mundo externo da organização. Então, essas são competências que, de uma certa forma, eu tangenciei aqui, que eu sugeriria, né, a você, dizem que conselho a gente não dá, né, mas eu sugeriria, a partir das pesquisas que nós temos feito, né, nessas mudanças no nível societal, que afetam o nível organizacional, que é a segunda demanda, né, e no nível organizacional, o trabalho à distância, né, os modelos híbridos, várias novas formas de organização desse trabalho, e que vão afetar também a terceira dimensão, que é a dimensão pessoal. E o que se afeta nessa dimensão pessoal? Né? Anderson, isso tudo que você falou aí, mas no final das contas, o que é isso, então, em relação a mim mesmo? Né? Então, vamos tentar aqui, de uma certa forma, amarrar, né, essas mudanças da sociedade, da tecnologia, do mundo do trabalho, traz mudanças para as organizações, que vão ser mais flexíveis, né, terão modelos organizacionais diferenciados, e mais do que isso, gente, uma competência aqui que passa a ser importante, né, no lidar com a diferença. Também as novas formas de organização do trabalho são significativas. Por quê? Porque eu posso estar trabalhando com uma pequena empresa num momento, com a grande empresa no outro, né? Para uma empresa familiar pequena, que é o dono da padaria, é o dono do supermercado, é o dono ali do... Eu posso estar trabalhando numa grande empresa familiar. Então, essas competências que nós estamos falando aqui são competências portáteis. O que é isso? Eu posso levá-las, né, independentemente. Isso aí só serve para grande empresa. Não. Né? Isso está ligado estruturalmente ao tipo de trabalho, às demandas, né? Ao modelo de organização, né? Ali as formas como ela está organizando, né, as nossas tarefas. Então, é muito importante
Primeiro, não é? O autoconhecimento. Conhecermos de nós mesmos, no momento que a gente está irritado, no momento que a gente não está, quais são as nossas vulnerabilidades e por quê? Porque em questões complexas, nem sempre eu vou conseguir a resposta sozinho. Eu vou precisar do outro. É tão complexo o conjunto de fatores que são intervenientes numa decisão, né, que se eu não envolver os outros, se eu não trabalhar em equipe, que é a segunda dimensão importante, né, que está associada ao autoconhecimento, dificilmente eu vou conseguir, né, extrair do outro o que ele tem de melhor. Às vezes a gente fica ali pentelhando aquele sujeito, né, você tem que falar javanês, né, e às vezes o indivíduo não quer falar javanês, mas tem uma infinidade de outros atributos ali que a gente poderia estar aproveitando, né, e a gente fica na gestalt, a gente só fica naquele ponto, não enxerga o todo. Porque para conhecer o outro, para liderar o outro, para trabalhar com o outro, para gerenciar o outro, nós precisamos antes liderar a nós mesmos, gerenciar a nós mesmos, lidar com nós mesmos. Então, essa é uma competência aí também importante. A competência, portanto, associada àquela que eu falei, né, que é envelopada, às vezes, como competência emocional, mas que se junta também com a competência social. Né? Então, competência emocional e competência social, quem tem isso, olha, tem uma vantagem competitiva muito significativa. Até porque, né, já caminhando aqui, não sei se eu os canso, né, e a gente pode ir para o ping-pong também, se a gente for analisar bem, gente, nós estamos hoje numa transição, o mundo está numa transição, e não tem mais cidade pequena, cidade grande, país rico, país em desenvolvimento, não tem mais nada disso, porque estamos todos interconectados. O que acontece na Índia lá está afetando imediatamente, né, o que acontece no Maranhão, né, o que acontece em outras regiões aqui do Brasil, né, nas fronteiras lá com a Argentina. Quer dizer, um vírus que emerge ali muito rapidamente, né? Ele se torna global. Então, é muito importante a gente ter uma visão, e ao longo do programa, né, vocês procurarem desenvolver, que a gente está hoje numa transição para o que se chama de quarta revolução industrial. Inclusive, o trabalho à distância, essas novas formas de trabalho, derivam desse grande projeto. Como eu disse no início, a Covid só está catalisando, só está trazendo para o momento presente, só está antecipando. Tendências que nós imaginaríamos para 2030 estão sendo trazidas para 2024, 2025. Né? Então, nessa quarta revolução industrial, que faz muito uso, não é, de tecnologia, de sensores, não é, de robôs, vai fazer uso de inteligências não humanas, de inteligências artificiais. Então, aí se pergunta, nós não vamos cair, não é, na armadilha de um neoludismo. O que é isso, neoludismo? O ludismo foi um movimento que surgiu na primeira Revolução Industrial, que as pessoas começaram a quebrar as máquinas, achando que as máquinas, né, poderiam ser, que o progresso poderia ser barrado e evitar os problemas e os efeitos, né, tanto positivos quanto negativos daquele equipamento. Nós aprendemos na história, ao longo da história, que não dá para fazer isso. Então, talvez a saída mais inteligente seja nós termos a capacidade de fazer aquilo que as máquinas não são aptas a fazer. Em vez de competir com a máquina, queixar, reclamar, vamos ver aquilo que é específico do humano. Porque o mais operacional, mais transacional, já está sendo substituído por máquinas. Né? A gente já vê isso nos call centers, a quantidade de robots, né? A gente liga para o banco da gente, né? Ou vê alguém ligar, vê ali que já não é mais um humano que atende, não é verdade? Então, aonde estarão as ocupações, né? Que a gente pode brilhar nelas, colocar nelas o que há de melhor em nós? Exatamente essa pergunta, né? Onde o humano pode agregar valor? E como eu disse para vocês, né, isso fecha um pouco nessa nossa visão, pelo menos é a visão que estamos tendo no Observatório de Liderança, que essas competências distintivas, né, serão essas cada vez mais sociais, relacionais e comunicacionais.
é o que a gente chama de competências em terceira dimensão, ou competências de terceira dimensão. Essas, se atentem a elas também. Não estou dizendo que as competências técnicas não são importantes. Se você não tem, você nem tem argumento, você nem tem gramática, você nem tem como discutir. O indivíduo está falando um negócio, está fazendo lá cara de paisagem, né? Quer dizer, não se sustenta. Temos que nos dedicar, sim, às competências técnicas. Eu estou dizendo que, além delas, para nos distinguirmos, é muito provável, né, que esse outro grupo de competências vai ser cada vez mais requerido nesse mundo virtual, nesse mundo em redes, né, de ecossistemas, de empreendimentos, né, de redes de pesquisa, de redes de produção, de startups, né, de integração de startups. Então, serão termos, né, que vocês vão, ao longo do tempo, aí, se deparar cada vez mais, nós vamos nos deparar cada vez mais com eles. E para finalizar essa parte, né, que nós falamos aqui do mundo do trabalho, das mudanças do mundo do trabalho, né, para as organizações, a rede, o trabalho virtual, falamos aqui do nível pessoal, das competências, né, aquilo que são distintivo, aquilo que é distintivo nesse contexto, e eu vou terminar falando também um pouco de algo que eu já disse anteriormente, mas só complementando, que são as mudanças em nível da carreira, não é? Esse é um ponto fundamental. As carreiras, elas estão cada vez mais proteanas. O que é isso? Que bicho é esse? Até tem a ver com bicho mesmo, né? Se a gente fosse traduzir carreira proteana, seria a carreira camaleônica, né? Então, já que as empresas estão buscando, junto com a qualificação, a competência, a flexibilidade, a adaptabilidade, né? O saber ler o mundo, nosso entorno, saber ler gente, né? Para que a gente possa extrair, ela vem muito conjugada agora também a essas trajetórias ocupacionais que se assemelham ao deus Proteu, né? Proteu era o deus que mudava de forma de acordo com o ambiente, né? Então não tem mais... Gente, não tem mais, é complexo, né? Eu entendo. Por quê? Porque no Brasil, né, a gente tem de tudo junto, misturado ao mesmo tempo. O velho, né, não vai embora tão rápido assim. E o novo também não vai se consolidar tão rápido assim. Então, nós vamos ter que ter essa flexibilidade, essa adaptabilidade de lidar com as contradições, com as ambiguidades. Muitas das vezes, o que a gente está aprendendo hoje são competências que a gente tem que ter a sensibilidade que a gente vai mobilizar mais lá na frente. Mas que se a gente não estiver desenvolvendo aqui agora, lá na frente não é possível de serem mobilizadas, como falávamos. Mas eu chego lá na minha empresa, é a mesma coisa, é o dom... Isso tenderá, né, ao longo do tempo, a ser ressignificado, né? Então, que nós nos preparemos, sejamos adaptáveis e flexíveis para lidar com esse momento atual, mas também nos prepararmos para o futuro. É um olho no gato e outro no peixe, né? Ainda bem que nós mineiros, né, ninguém percebeu meu sotaque sutilíssimo, né, mineiro, né, das 7 Lagoas, né? Então isso é muito importante. E a carreira proteana, ela nos lembra disso, né? As carreiras vão se conjugar, vão se mudar. Hoje, gente, o que é um médico e o que é um engenheiro mecatrônico já não é tão claro assim. Eu tive uma conhecida que foi fazer uma cirurgia, né, chegou lá num grande hospital, né, e ela foi mais ou menos um teste. Eles estavam fazendo um grupo, né, de controle ali, e ela topou participar desse treinamento, dessa metodologia ali pioneira. Assinou, a família teve que assinar, e na hora que ela entra lá na sala de cirurgia, não é que ela já um pouco assim, meio gronga, ela olha para o lado, vê, segundo ela, um menino, né? Está lá um jovem de 20 e poucos anos e tal, para ela, aquilo era muito jovem. Aí ela olha assim, assim, gente, será que eu já parti dessa para outra, né? Será que eu já estou no paraíso, né? E pergunta, né, para o jovem, mas você é médico? Não, eu sou engenheiro mecatrônico, porque grande parte da cirurgia era feita por robô, né? Porque a calibração daquele robô era feita por esse indivíduo. O médico estava ali só para exceção, né? Então, onde vai uma profissão e termina a outra, já não é tão mais claro assim. Por isso a importância da gente ter essas carreiras proteanas, ver disciplinas, ler livros, né? Estarmos antenados com
áreas que são limítrofes às nós. E, finalmente, a carreira também mais autogerida. Nós seremos cada vez mais donos da nossa própria carreira. O sonho da minha mãe é que eu fosse empregado, né? Eu fui treinado para ser empregado. Hoje, talvez, para os nossos filhos, para os nossos netos, não vai ser mais possível ter emprego no sentido anterior. Talvez nós vamos ter múltiplos vínculos de trabalho, né? Então, essa capacidade de ler, de entender, né? De se sintonizar, também tende a ser uma vantagem competitiva e importante. Ou seja, são aqui alguns pontos, né, que eu espero que ajudem vocês ao longo da trajetória, né, a pensarem essa conjugação escola, vida pessoal, vida profissional, que tende a ser, numa lógica de carreiras autogeridas, cada vez mais uma coisa só, né? As carreiras passam a ser projetos de vida, né? Então é muito importante a gente gostar do que faz, né? É claro que gostar do que faz também implica fazer coisas que às vezes, né, a gente tem que levar uns ossinhos para, não é só roer, não é só comer a carninha, não. Às vezes a gente tem que, né, esse mito da felicidade, eu vou ser feliz sempre, não existe, né? Para que eu até saiba o que me dá prazer, eu tenho que, de uma certa forma, experienciar ou saber o que me dá, né, desprazer. Então, esse equilíbrio, né, eu acho que vai ser aí, talvez, a grande promessa, é o que o Observatório de Liderança tem nos indicado. De monotonia, podem ter certeza que nós não vamos morrer, graças a Deus, que é o pior tipo de estresse, né? A gente tem dois tipos de estresse, o de agitação, que é esse mais comum, e o de monotonia, quando a pessoa aposenta, quando a pessoa está num trabalho que não é estimulante, né? Isso tudo também estressa, né? Que a gente possa aproveitar e ao máximo, e aproveitem ao máximo esse tempo que vocês têm, né, de formação para desenvolver, né, o possível aí dessas competências. Não é isso, Valéria? Acho que falei muito, né, Valéria? Não, estou assim, estou deliciando aqui com suas palavras. Estou me transportando para quando eu era aluna. Coisa boa, né? Nossa, e pior, isso é um ponto importante, né? Quando a gente está lá iniciando uma graduação, principalmente no finalzinho dela, né? A gente já está assim, né? Quando que acaba? Gente, no dia que acaba, o que a gente pretende, a dissertação da gente, então, é um vazio existencial, né? E agora, né? Como é que eu organizo? Ai, que saudade, né? Daqueles problemas da época, aquelas questões, né? E, nossa, te ouvir sempre é muito interessante, né? Você faz a gente refletir tanto. Estou refletindo tanto, assim, sobre a minha vida, né? Sobre a vida dos meus filhos, sobre os nossos alunos, né, gente? São muitos desafios mesmo. E é interessante, né, Anderson, que quanto mais na área tecnológica, quanto mais tecnológico, mais a gente está vendo também como que a gente tem que chegar mais próximo do humano. Né? Sem dúvida. É tão lindo isso, mas é muito contraditório. E é difícil também. Difícil. Né? Quanto mais você tem que estar conectado à tecnologia, saber utilizar, saber lidar com isso, mais você tem que ter um autoconhecimento, um equilíbrio emocional. Né? Então, são coisas que realmente acho que nenhuma outra situação do ser humano passou por isso. Sem dúvida alguma. Nós não fomos treinados para isso, né, nem desenvolvidos para isso. Nós fomos treinados e desenvolvidos para resolvermos problemas ali no sentido técnico do problema. Né? E hoje, esse mundo tão interconectado, que as pessoas estão dispersas, né, geograficamente, ligadas a partir da tecnologia, elas, como a gente falou, né, elas são necessárias, mas não é mais suficiente. Verdade. Né? A dimensão psíquica, saúde mental, se a gente não atenta para isso, vem a solidão, vem a depressão, né? Vem uma série de efeitos aí que eu acho que a gente pode ajudar as pessoas, né, a superar, né, a lidar com isso, né? E um ponto muito importante, né, Valéria, que é algo assim, o Freud, né, tem uma fala dele, um psicanalista, né, na verdade o pai da psicanálise, né, o Sigmund Freud, ele tem um livro chamado como é que
mal-estar na civilização, ou mal-estar na cultura, né? Estava tentando achar o termo cultura, e ele vai dizer o seguinte, que o mal-estar ele é constitutivo, né? Ou seja, às vezes no passado, os mal-estares era da falta, né? Então, era grande parte dos trabalhos que não nos desafiavam, monótonos, repetitivos, né? Com a supervisão ali, fungando o cangote da gente, né? Em cima. Então, ali você tinha uma série de mal-estares. Hoje, talvez, os mal-estares, eles são de outra natureza, né? São os mal-estares não raro ligados ao excesso para muitos, né? Então, é excesso de demanda, excesso de competência, como se a gente tivesse que ser super-homens e mulheres maravilha para dar conta de tudo, né? Não é sermos mulheres maravilhas e super-homens para dar conta de tudo, é como a gente interpreta, né? Às vezes a gente pode interpretar com mais leveza, reconhecendo, olha, se eu consigo fazer, se eu não consigo fazer, né? Então, acho que hoje nós vamos ter que aprender muito a lidar, né? Não só na instância da falta, mas numa transição para um mundo em que é o excesso o que leva a esses mal-estares. É conexões demais. Eu estou ligado nesse momento em vários elementos aqui na minha frente. Talvez as novas gerações que estão aí, né, elas já nasceram digitais, talvez tenham menos dificuldade que, né, a minha geração. A sua não, porque a sua é geração Z, sempre, né? Quem dera. Aí. Mas, para mim, talvez, eu vou ter que... Porque eu vou ter que desaprender uma série de elementos para aprender o novo, né? Eu sou analógico. Essa moçada já nasceu digital. Então, talvez até muito do que nós estamos falando aqui já já estão sendo educados nesse contexto, né? Então, é um mundo de desafios, mas não é que é melhor nem pior do que o passado. Acho que nós vamos ter que identificar quais são os novos mal-estares que vão emergir e como a gente vai se preparar para lidar com eles, né? Certeza. A resposta está muito aqui dentro de cada um, né? Certeza. E eu gostaria de saber, gente, tem alguém que gostaria de fazer uma pergunta no chat? No primeiro encontro, no primeiro momento, fica todo mundo tímido, né? Eu quero. Aproveitando, parabenizar, sempre uma delícia escutar. Professora, desculpa, pessoal, eu estou sem câmera hoje, me desculpem, viu? Meu nome é Adriana, eu sou mestranda da Unifem. É um prazer, como sempre, escutar o professor. Sim. É um prazer sempre escutar o professor Anderson, né? É uma aula, é uma criatividade, né? Muito bacana, muito legal. E passando por essa diversidade, né, professor, que a gente está tendo no mundo, nesse mundo de diversas ênfases, diversas pessoas, né? Como é que a gente vai, um pouquinho, né, dessas competências, dessas habilidades, para lidar com esses conflitos que inevitavelmente aparecem, né, que a gente tem que... Como é que a gente pode, né, uma luzinha... Primeiro, eu acho que, assim, a empatia, eu acho que seria um início, né? Reconhecer a diferença. Sim, e reconhecer que o outro também tem suas dificuldades, como a gente tem também, né? Eu acho que seria um ponto, né? De estabelecer esses conflitos, né? E dirimir essas divergências um pouco também, né? Será que eu estou mais ou menos nesse caminho certo? É isso? Perfeito, Adriana. Eu citei aqui o Freud, né, pai da psicanálise, né, que é um saber também, né, também uma das correntes aí de quem estuda psicologia, né? O Freud vai dizer, nesse mesmo livro que eu citei aqui há pouco, né, O Mal-Estar na Cultura, Adriana, que 3 são as principais causas do que a gente poderia chamar de infelicidade ou de mal-estar, né? Vivenciado pelo ser humano. O primeiro deles é algo que a gente está vivendo agora, né? Está associado a uma intempérie, e a um cataclisma, né? A um terremoto, a uma crise sanitária, a um vírus, né? Uma pandemia. Então, é aquilo que a gente não tem controle, né? Então, lidarmos aí com o nosso desamparo mesmo, está todo mundo aí, né, aprendendo a lidar com isso. Isso leva, de fato, a um mal-estar, como a gente está vivenciando na pele hoje em dia. O segundo fator tem a ver com o corpo,
né? Então, quando a gente está doente, quando a gente não está bem, nada, pode chegar com chocolate mais gostoso, quem gosta, que aquilo não tem gosto, né? Falta um sal ali daquela comida que você mais gosta. Então, o corpo é algo, né, que leva a esse mal-estar. E a terceira causa, Adriane, segundo Freud, são as relações humanas, né? O lidar com o outro. Sim. Porque é lidar com a diferença mesmo na sua radicalidade, né? Ninguém é igual a gente. O Adriano, pode parecer muito simples, mas só de você pensar que ninguém vai fazer igual a você, né? Pode fazer melhor, muito melhor, pior ou muito pior, mas igualzinho, não. Às vezes você está ali no trabalho, você sabe até a resposta de cor, né? Mas o outro pergunta. Então, escutar o outro. Né? Ouvir o outro. Eu acho que essa é uma competência, acho que muito importante nesse momento, nessa transição. A capacidade de escutar, né? E ajudar aquele outro a ele próprio achar o seu modo, o seu caminho, né? A ele próprio crescer também ali naquele desafio. Eu acho que hoje as pessoas precisam muito ser escutadas, né? Elas precisam saber que tem alguém ali, né, que tem essa empatia, né, que está pronta a ajudá-la, né, a contribuir, porque senão nós caímos aí, às vezes até na barbárie, na tirania, vira tudo resultado, vira tudo número, né, e aí a gente vai ter depois uma dificuldade para resgatar o sentido do trabalho, né, sobretudo para quem está disperso nessas novas configurações. Imagina um indivíduo solitário em casa, né, sem apoio, sem saber se vai ter, com todos esses mal-estares, e se ele não tem ali alguém da equipe, um colega com quem ele possa, né, se identificar, falar, ser escutado. Eu acho que passa muito por aí. A gente tem ouvido muito que esse é um caminho interessante, experimentarmos cada vez mais a escuta ativa do outro. Né? Ótimo, muito bom. Um princípio interessante, Adriane. E excelente, muito bom. Obrigada, professor, obrigada. Eu que agradeço. Gente, mais alguém gostaria de perguntar? Nosso tempo está acabando, mas gostaria de ficar mais tempo aqui, viu, Anderson? Mas falei tanto, Valéria. Né? Acho que a turma também tem que ir, né, para o travesseiro, refletir, né, sobre esses pontos. Eu acho que aproveitar esse momento da escola para errar, né, para aprender com os erros rapidamente, tudo aquilo que às vezes a gente tem muita dificuldade nas configurações organizacionais atuais, né, nos dar o direito, né, de ousar, de falar, né, de se expressar, né, eu acho que é um aprender novo aí que pode ser muito rico, né, não são só, eu gosto muito do termo, crise, né, segundo a acepção que é dada lá pelos orientais, que é um misto de desafio, mas também de oportunidades, né, eu acho que a gente tem muito a ganhar se a gente pensar diferente, né, se a gente incluir elementos como esse, do escutar, ou talvez a pandemia, com toda a tragédia, que não tem, é indizível, né, a quantidade de mortes, mas talvez a gente, em homenagem até esses, né, que estão aí dando a vida nesse processo, para que a gente possa aprender, né, levar, ter a oportunidade também de exercitar, né, esses valores, essas crenças, nesse modo de ser. Então, é interessante você falando essa questão da gente saborear, experimentar quando a gente está na faculdade, quando a gente está fazendo a graduação. Eu tive um professor que isso mudou muito, mas muito, assim, meu modo de ver as coisas. Ele perguntou um dia para a gente: os problemas são oportunidades ou as oportunidades são um problema? Pois é, exatamente. Como que isso, Anderson, isso mudou tanto a minha perspectiva, sabe? É o copo mais ou menos cheio, né, Valéria? Não é? É interessante como que você, em uma palavra, uma frase, você consegue perceber, fazer sua percepção de vida, de como lidar com as coisas de uma maneira diferente. Mais leve, mais humana, né? Exato. E, assim, alunos, não percam as oportunidades, sabe? De ouvir, né? De comentar, de refletir sobre tudo que vocês estão passando, né? De todas as vivências, com os colegas, com os professores. Isso aí não tem preço, né? Não. É uma coisa que vai te impregnar pela sua vida e vai te caminhar e vai fazer você
vocês cada vez mais crescerem e se desenvolverem. Não tenho dúvida, saboreiem ao máximo. Boa noite, professora. Ô, Valéria, estão me escutando? Tudo bem, André? Estamos te ouvindo. Então, professor, obrigado. Quero agradecer aí pelas palavras, pelo conhecimento compartilhado. Meu nome é André, eu faço engenharia elétrica e eu gostaria de fazer uma pergunta aqui. Como você trabalha nessa área de pesquisa de liderança, eu vejo muito nas empresas mais conceituadas, assim, uma certa, como se diz, uma certa barreira em relação a líderes que tendem a ter essa liderança mais humanizada. Eles ainda estão presos ao passado com a visão de chefe, daquele que chega. E, às vezes, quando a pessoa coloca um currículo ou vai fazer uma entrevista, eles têm aquele olhar, não, esse aí ele vai puxar muito para o lado do funcionário e tal. Eu queria saber em relação a resultado. O resultado das empresas, pelas suas pesquisas, tem um resultado melhor, aquelas que têm líderes que têm um tratamento mais pessoal, humanizado, ou aquele ainda industrial, de métricas e tudo, em posição? O André, excelente a sua pergunta, não é? Porque os estilos de liderança, a gente não tem um estilo ideal, não é? Não tem como falar assim, olha, a liderança é assim, a liderança é assado. O que a gente tem observado é que a liderança depende muito, não é, do negócio, depende muito da estratégia daquela própria organização. Então, se você está numa organização, ou vai se candidatar a uma organização muito tradicional ainda, né, um modelo industrial clássico, que a tônica dela, né, é entender a produtividade, não é? Como fazer mais com menos, commodity, né? Matéria-prima, você tem que produzir ali, porque cada minuto que você parar para dar uma atenção, né? A linha de montagem está passando e etc. Aí talvez essas organizações, elas ainda estejam muito aferradas, né? No paradigma ainda de um comando-controle, né? De uma liderança que está ali muito mais para vigiar, né? Para controlar, né, e às vezes até para reconhecer também quem está de acordo com aquela conduta ali padrão. Você já tem, André, outras organizações de setores, por exemplo, mais de inovação, de criação, né, um setor mais comercial, que lida ali, os momentos da verdade, é lidar com gente, em que ali esse modelo do comando-controle não funciona mais tão bem. Né? Você vai dar produtividade, mas à medida em que você coloca aquilo de mais humano que o humano tem, que é a capacidade de criar, de inovar. Não adianta, André, eu sempre digo para meus alunos, né, que não adianta eu chegar aqui e falar assim, André, né, você trabalha agora numa empresa de inovação, de criação, né, uma empresa de publicidade, agora você vai inovar até o final dessa nossa conversa. Quer dizer, não dá. Né? Você inova tomando banho na sua casa, é lá que você tem insight. Então, é contraprodutivo eu adotar um estilo de comando-controle. Não é porque eu estou mais numa estratégia de diferenciação. Eu preciso daquilo de mais humano que há no humano, que é a sua criatividade, seu brilho nos olhos. Não tem como, no chicotão convencional, né, eu conseguir brilho nos olhos. Não é verdade? Eu preciso, no mínimo, os chicotes vão ter que ser mais sutis, mais sofisticados, né? Ou, se a empresa quiser realmente se destacar, ela vai ter que aprender a achar um estilo de liderança, né, que seja capaz disso. Agora, é como a gente falava há pouco, André, o mundo não muda com uma varinha mágica, né? Então, a gente vai ter que ter a capacidade de lidar com essa ambidestria, né? Então, o futuro não chegou para muitos e o passado vai demorar ainda para ir embora, né? Então, a gente vai ter que ser muito camaleônico mesmo, né? De ter essa percepção de que em alguns setores, algumas empresas, né, vão demandar ali ainda muito mais competências gerenciais, né? Competências ali muito ligadas a monitoramento de resultado, que eu acho que ao longo do tempo, se possível, isso vai ser substituído por máquinas, né? Então, por mais que eu esteja trabalhando até nesse esquema, é importante eu tentar visualizar que, num futuro,
eu vou estar sendo buscado mais pelas competências em liderança, que é lidar com gente, né? Então, pode até ser que durante um tempo, né, em algumas organizações, a gente vai deparar com essa realidade que você está falando, né? Mas a tendência é que, ao longo do tempo, as ocupações mais valorizadas tendam também a valorizar esse outro conjunto de atributos, né? Então, a gente ter essa flexibilidade, essa adaptabilidade, né, de lidar com a contradição, com a ambiguidade, às vezes o discurso vai dizer alguma coisa, mas a prática ainda está lá, né? O simples fato da gente já conseguir fazer essa separação, eu tenho certeza que a gente vai capitalizar isso bem lá no futuro. Mas muito obrigado pela sua pergunta, muito rica. Muito obrigado, respondeu a minha questão aqui. Ô, gente, então, gostaria, né, de agradecer muito. Passou tão rápido, né, Valéria? Oh, que coisa! Acabou. Oportunidades, né, Anderson? Com certeza você vai nos brindar mais uma vez com suas palavras, sua sabedoria e principalmente empatia, né? Você fala muito sobre ser empático. Eu te considero uma das pessoas mais empáticas que eu conheço. Né? Obrigado, Valéria. De realmente saber transportar para o outro. Você tem uma linguagem, né? Por mesmo que a pessoa não tenha tanto conhecimento igual você, mas parece que você é nosso amigo, colega. A gente não tem muita vergonha de te perguntar as coisas. Então, isso aí, para mim, é o máximo da competência mesmo, né? Comportamental. Muito mesmo. Parabéns. A recíproca é mais que verdadeira, viu, Valéria? Não é à toa que naquela época a gente trouxe. Isso aí. Muito obrigada, Anderson. Boa noite. Muito obrigado. Cada vez mais para você, muita energia, muita saúde para todo mundo, né? E agradeço todo mundo que esteve aqui até agora conosco, né? E vamos cada vez mais, né, enfrentar aí essas dificuldades com muita sabedoria e com muita sapiência. Obrigado, Valéria. Pessoal, muito obrigado aí pela atenção de vocês, pelo tempo, né, pela generosidade aí em nos escutar. Até uma próxima. Um abração, gente. Boa noite para todo mundo.